Oi, eu sou a Andrea E eu sou a Tati. e esse é o segundo episódio do Elas na Lua. Antes da gente começar esse episódio, eu já vou pedir para vocês darem aquela forcinha, dá o like, compartilha, se inscreve no nosso canal, que a gente vai trazer muito conteúdo para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Isso aí, Andréia. E a pergunta que a gente sempre faz, que é para chamar você mesmo para esse momento com a gente. Como que você está hoje? Nervosa. E hoje o nosso episódio é para contar as fases, os ciclos da história da nossa querida Andréia, não é? O anterior foi contando a minha história. E agora, com todo o respeito, com toda a gratidão, com todo o olhar para essa mulher maravilhosa, né, que cada vez está desabrochando, vamos escutar a história da nossa querida Andréia. Eita! Bom, é difícil já. Respira. Toma uma Por aguinha. onde eu começo? Deixa eu pensar. Começar do começo, né? Não tem por onde. Para não de começar. rir, produtor. Quando você nasceu. Eu venho de uma família que basicamente é um casal onde a minha mãe, ela já tinha tido um primeiro relacionamento, um primeiro casamento, e desse casamento ela teve uma primeira filha, que é a minha irmã. Ela tem 6 anos a mais do que eu. Eu e os meus irmãos, a gente tem 6 anos de diferença, os dos dois. E a minha mãe veio desse relacionamento, depois o casamento dela acabou que não deu certo, ela se separou, e passa um tempo ela conhece meu pai, numa época que, pelo que eu me lembro da história, eles se conheceram numa festa, e aí meu pai deu carona para ela, porque ela era amiga de uma prima dele, alguma coisa assim. E dali eles já começam a paquerar. Como toda história começa. E passa um tempo ali, eles firmam um relacionamento, se casam, e a minha mãe engravida da minha pessoinha. E aí, nessa época, eles não moravam aqui, eles moravam em Ubatuba, até por isso tem um pouco de brincadeira, né? Que era para eu ser caiçara, mas acabou que eu nasci aqui em Taubaté mesmo. Nossa, eu jurava que você tinha nascido lá. Não, a minha mãe estava grávida lá, mas aí meu pai decidiu voltar para cá, que é toda minha mãe, ela é de Itapeva, mas meu pai é nascido e criado em Taubaté. E aí ele decidiu voltar para cá porque ele queria que eu nascesse aqui, e, enfim, era uma outra fase que ele queria viver, de trabalho, de tudo. Então, ela engravidou lá. Eu brinco que eu fui fabricada lá, mas nasci aqui. Então, sempre tive esse pezinho aí, um pouco caiçara, e a gente conviveu muito, né? Viveu muito em Ubatuba, então eu tenho um pouco de lá e cá. Mas eu sou daqui, de uma família bem tradicional aqui de Taubaté, dos dois lados, famílias tradicionais um pouco rígidas, de certa forma. E aí vim desse contexto. É uma família, assim, que tinha uma base familiar, tinha dinheiro, nunca faltou nada para mim, assim. E eu tive uma infância muito boa, uma infância de uma criança. Eu tinha acesso à escola boa, eu tinha. eh, eh, eu ficava muito na casa da minha avó, eu só conheci uma avó minha, né? Então, a mãe da minha mãe eu não conhecia, ela faleceu antes de eu nascer. O meu avô eu tive um pouco de contato. O meu avô paterno eu não tive contato, não conheci, morreu antes de eu nascer também. E eu tive contato apenas com a mãe do meu pai. E a gente sempre ficou muito junto. Então eu gostava muito de ficar na casa dela, porque era uma casa bem grande, tinha quintal, então eu gostava de brincar, enfim, eu ficava muito tempo lá. E foi uma infância ali que minha família tinha uma estabilidade ali, então a gente estava sempre na praia, e a minha família gostava de fazer
churrasco e convidar amigos, meu pai gostava de fazer churrasco, sempre gostou, então trazia amigos, e aí tinha som, né, enfim, comida, bebida, enfim. E, eh, e eu ficava com a minha avó, e foi ali uma infância até ali meus 7 anos bem, ok, bem tranquila, nunca me faltou nada, assim, bem estruturado. E a conforme eu fui crescendo ali, né, depois chegou o meu irmão, que aí minha mãe depois de 6 anos ela engravidou É isso novamente. que eu ia perguntar, qual a diferença? Você já 6 respondeu. anos também, e aí é o meu irmão mais novo. E aí já era uma outra fase da minha família. Então, eh, onde, chegou uma criança mais nova, né, então eu já tinha essa divisão ali das meninas, mas eram só meninas. E a gente tinha as nossas tretas, assim, de, né, irmãs e tal. E aí ele chegou, e eu lembro que no dia que ele chegou, eu fiquei é engraçado que eu não me lembro de ter um sentimento de ciúmes, mas fiquei emburrada. E meus pais falam que eu fiquei emburrada naquele dia, mas por uma coisa muito específica, porque a minha mãe chegou ali hoje eu lembro a cena, eu, né, entendo melhor, mas eu tinha só 6 anos na época. Ela se arrastando, assim, com o meu irmão, chegando no corredor com ele no colinho, e eu que nem um pincher pulando nela e, tipo assim, que eu queria ver o meu irmão. Eu queria ver, era novidade, né. E eu: "Ai, deixa eu ver, tipo, eu quero ver ele, quero", sabe. E ela tentando, tipo, só ir deitar, porque ela fez cesárea também, eu fui de cesárea, meu irmão também, a minha outra irmã também, então ela estava ali, eu não tinha noção, né, estava toda cortada, toda costurada. E ela indo ali, e aí ninguém me deu atenção, ninguém deixou eu ver meu irmão. Aí eu fiquei emburrada, eu queria ver meu irmão. E aí se foi, né. Então, ali já tinha mais essa conexão ali com ele. Aí conforme eu fui crescendo, como eu tenho o melhor e o pior dos irmãos ali, né, porque pra minha mãe, eu sou a filha do meio, e para o meu pai, eu sou a filha mais velha. Então era uma relação ali eh, de ser mais quietinha, mas também ter bastante responsabilidade pelo mais novo. E eu era a filha, eh, que tinha que cuidar ali do irmão mais novo, tinha que estar de olho com ele ali. E eu sempre fui mais quieta, mais tímida, mais na minha, tinha muita dificuldade para falar, olhando no olho, inclusive, até hoje tenho, mas, era muito mais difícil. E aí eu lembro de, cenas ali de tem uma cena específica que eu me lembro, que minha mãe levou eu acho que eu tinha o quê? Uns 10, 11 anos? Acho que era por aí, sabe. E minha mãe levou eu não sei se você lembra uma época que tinha no shopping uns castings de modelo na Pernambucanas? Lembro. E a minha irmã queria muito ser modelo, porque ela era autona, assim, magra e tal. E aí ela queria ser modelo. Pra ela era uma vontade. E, a minha mãe levou ela lá, tal, e eu estava junto com a minha mãe indo no shopping, né. E aí chegou a mulher que era responsável por organizar as meninas lá do cash. Eu não lembro como é que funcionava esse treco aí, mas lembro que tinha isso bastante. E aí, eh a mulher olhou assim: "Ah, tipo, apontou pra minha irmã, falou: "É ela que quer se inscrever?" Ela: "É, eu vim trouxe minha filha pra se inscrever e tal". Aí ela: "A outra não quer?" Eu baixei cabeça, assim, e tal, nunca pra mim nunca olhei pra isso. E aí ela olhou assim pra mim de cima embaixo e falou assim: "É, ela é bonitinha, mas precisava emagrecer". Hum. Aí dali, Quantos anos você tinha? uns 11, Entendi. dali eu falei: tá bom", mas guardei aquilo, né. Toma uma aguinha, então. Eu mexer com feridas não é fácil, é descascar a cebola, por isso que a gente chora. É, isso aí. Mas beleza.
Então eu sempre tive essa relação, assim, de Isso. ah, O senhor já deixei meu lencinho. ser muito medida pelo meu tamanho, do que eu estava vestindo, enfim. É, sempre era uma preocupação. Eu nunca fui uma criança magrinha, assim, eu não tive: "Ah, criança magrinha que engordou". Não, eu sempre tive muita coxa, muito corpo, né, e barriga, enfim, eu sempre fui uma criança cheia, cheinha, gorda, assim, sempre fui. Beleza. E aí foi passando os anos, aquilo que até então E deixa eu fazer uma pergunta pra você enquanto você respira um pouquinho. aham. Esse momento que ela fez essa pergunta, tinha muitas pessoas próximas a você? Porque esse é um momento que eu falo assim que, né, até um autor fala que são as 7 dores da alma, né, que é da humilhação, né, ali se ainda mais se tinha até mesmo se não tinha muitas pessoas, assim, o fato de sua irmã, a sua mãe, e ela fazer esse questionamento, fazer esse comentário infeliz, né, que enfim, eh, é uma ferida muito forte isso, assim, e o quanto as pessoas elas é o que a gente esse é uma das intenções da nossa essência, do nosso propósito desse podcast, é exatamente isso. Olhar pra gente como ser humanos, como perfeição do jeito que a gente é, não precisa seguir um padrão, não precisa seguir uma perfeição. Então, assim, é olhar para o outro como um ser sagrado, Uhum. né? Independente do que qualquer coisa. Então, assim, é, continua a sua história, acho que é melhor. Sim. É só para dar Não, uma nesse quebrada. dia a gente estava no meio do shopping, assim, mas basicamente nesse momento estava a mulher, eu, minha mãe e minha irmã só. Mas, tipo assim, eu não fui lá pra me inscrever, não era a minha intenção, eu só tinha ido naquele dia pra acompanhar, porque a gente estava no shopping. E a menina eu não perguntei nada, a menina olhou e começou a falar, falou do meu peso, falou do meu dente, falou do meu cabelo, falou, sabe, de graça, assim. Falei: "Tá bom, né". Enfim, naquela época, ok. Eu já não tinha lá uma super autoestima, né, mas enfim. E aí foi passando, então sempre medida ali em relação a isso, eh, isso foi acontecendo. Eu era uma pessoa bem quieta na escola, bem na minha, sempre fui de poucos amigos, sempre fui de ficar mais em casa. Meus pais também não deixavam muito sair, ter assim, eu tinha ia na casa de algumas amigas muito específicas e muito raramente, mas eu passava muito tempo sozinha. Então, minhas diversões era sempre muito voltadas para pintar, para desenhar, para brincava de boneca, então a minha diversão era montar toda a casinha de boneca, deixar tudo organizado, aí quando ficava organizado eu brincava um pouquinho e e era isso, assistindo TV, essas coisas. Então não saía muito. Beleza. E aí, fui passando os anos ali, entrei na adolescência, a minha adolescência também não foi fácil, era uma adolescência em que, eh na época eu falava assim: "Ai, você é emo?" Eu falava: "Não, não sou emo, não tem nada a ver". Hoje eu olho e falo: "Era sim, era sim, bastante". Porque, sei lá, eu tinha uma noia de: "Ai, eu sou aqui roqueira, metaleira, então eu só usava preto e pá", sabe. Então, até hoje eu gosto muito do rock, mas eu não me permitia nem ouvir outros estilos de música, porque eu achava que eu estava Ah, atraindo ali o movimento, sabe. Então, só podia ouvir rock. E muito preto, muito assim, jaqueta de moletom o tempo inteiro, um calor dos infernos, eu com moletom, enfim. Então, sabe, sempre aqui dentro era uma princesinha antes, sempre gostei de um rosa, de uma coisa, depois fui para um preto ali, entendeu, rebeldia infinito. total. Nossa, super rebelde ela, nossa senhora, super rebelde, nem Mas saía de casa. é isso, uma das primeiras coisas da adolescência, É. né, essa é o se identificar, né, porque, assim, você para de se identificar com os pais, né, Uhum, e você quer achar sua identidade, então sim, você vai, tipo assim, às vezes de um para o extremo, né, fui. que nem do É. rosa para o preto, né. É que eu lembro também de situações em que eu comecei a
tentar externar um pouco da minha vaidade, na época que eu comecei a olhar um pouco pra maquiagem. Minha mãe não é muito de usar maquiagem, então, eu não tinha muito essa referência, mas, quando eu comecei a me interessar, eu lembro que eu comecei a fazer, daí a gente fazia daquele jeitão nosso, né, a sombra verde até aqui, assim, nossa senhora. Então não sabia me maquiar, fazia uns blush chinelado, enfim, na época, e achava que estava arrasando. E eu me lembro de um dia eu indo pra escola, de manhã já ali, beirando a adolescência, eu passei uma sombra verde, passei as coisas, passei batom, passei blush e tal. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim: Que é essa cara de palhaça aí? Pelo amor de Deus, vai lavar esse rosto. Você não vai pra escola assim". Não, eu imagino quanto tempo você demorou pra fazer essa maquiagem, escutar isso do seu pai, nossa. Era uma coisa que eu já não usava muito, igual às vezes que eu tentava usar alguma coisa diferente, era isso, era tipo, nada a ver, entendeu? Tira, não pode. Pintar unha, não pode. Unha é nude, como é que fala? Francesinha no máximo, rosinha clarinho. E eu já olhava, eu queria ter uma unha vinho, eu queria uma unha vermelha, eu gostava de unha preta, achei que na época eu queria unha preta, sabe? Fazer assim, pintar cabelo, jamais. Tanto que eu demorei 32 anos pra pintar meu cabelo pela primeira vez. Eu pintei esse ano. Olha como é forte isso. Não podia. Mulher tem que ter cabelo natural. E eu via também as críticas sobre o cabelo da minha mãe. Minha mãe sempre gostou de pintar o cabelo de várias cores. Ela tentou ser loira muitas vezes. Loiro pra ela nunca funcionou. Mas assim, ela gostava e ela fazia. E eu lembro de sabe, ser criticada, de não gostar de fazer o corte. Reclamava do corte. Cabelo, Tinha enfim, que ser comprido. tinha que ser comprido, não gostava quando eu cortava muito curto, enfim. Então tinha várias coisas. Tinha influências também, eu tinha uma referência muito feminina do extremo, de tipo assim, até que se arrumava muito, que se gostava que era minha tia, irmã do meu pai. Essa tia pra mim, sabe, era aquela inspiração de mulher top, de estilo, que na época ela era super bem-sucedida, então eu via ela como, nossa, top demais. E eu não conseguia chegar naquela beleza, sabe, eu ficava olhando assim e ainda assim falavam que a gente era muito parecida, né, na época que ela tinha minha idade, né. Então eu ficava aquela projeção dela ali. E aí era isso. Então lidar com autoimagem, com autoestima, já não era uma coisa fácil. Aí entrei na adolescência, tal, daí vai só melhorando, né. Vai as neuras vão só melhorando. E eu lembro que, eh, nessa época ali, eu comecei a a mudar muito. Nossa, meu cabelo mudou muito. Era uma época que eu usava aparelho fixo também ali na adolescência. Nossa, enfim, eu fui mudando, assim, de umas formas também eu vejo umas roupas que eu usava, ai, eu também não me ajudava, sabe. Não me ajudava muito não. Nossa, umas roupas com uns pelinhos, umas franjas, coisa feia que eu usava. Mas era da época. Não era, eu conseguia ser bem brega, eu conseguia. Porque eu tinha muito isso, assim, de não ter muito senso estético, começava por aí. E eu também, tipo, quem comprava roupa pra mim eu usava, eu não reclamava, sabe. Então eu não tinha muito um gosto específico, o que me dava eu usava, era isso. Lembro que eu a barriga não podia aparecer, e isso me incomodava, assim, né, nossa, muito. Tanto que, né, hoje em dia quando eu vejo a Julinha, nossa, a minha sobrinha, usando cropped, eu falo: "Nossa, que máximo! Ela tem uns anos, ela usa cropped, ela sai e tá tudo certo". Eu, jamais usaria. E eu acho o máximo ela poder usar e ficar tranquila em relação a isso, sabe. Então, enfim, foi acontecendo tudo isso. E eu era essa adolescente quietinha na minha, que ficava dentro do quarto, que gostava de ouvir música, que gostava de cantar dentro do quarto, quietinha, achando que ninguém estava ouvindo, mas tinha gente ouvindo, né, mas dentro de casa. Escrevia muito, principalmente em diário, eu tinha muitos diários que eu escrevia Ó, já bastante. praticando a escrita terapêutica.
era a única forma que eu tinha de me expressar. Parabéns. E eu escrevia. Então, enfim, daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre isso, mas Ai, meu Deus, alguém achou seu diário. é pior. Mas enfim. Só que aí até assistindo um podcast essa semana, tinha uma menina que estava falando que quando ela era jovem também na adolescência, ela não conseguia se expressar, então ela escrevia cartas para as pessoas para ela conseguir se expressar. E aí eu me lembrei que quando eu precisava ter conversas difíceis, eu não conseguia falar, não saía. Então, o que eu fazia? Eu escrevia uma carta para essa pessoa, da minha família, por exemplo, e deixava na mesa da pessoa para a pessoa ler. E aí eu lembro que a pessoa lia as cartas, e em vez da pessoa tentar entender o que eu estava falando ali, porque se eu fosse falar eu não ia conseguir falar. Então eu escrevi, deixa lá. Em vez dela tentar ler, tentar entender, tentar abrir um diálogo, eu levava brigava comigo. Aí eu falei: "Entendi, então tá bom, então também não vou escrever mais carta, né, vou guardar aqui, vou guardar, vou guardando". E beleza. Aí vai passando o tempo, chega uma época da minha vida que, eu fui notando a minha mãe esquisita. Minha família sempre teve ali seus altos e baixos, a relação da minha irmã com meu pai, como padrasto, não era boa, então sempre tinha muita briga, porque ele queria que ela seguisse um modelo dele de educação, e ela não seguia. Ela era então, ela peitava muito, né, enfim, ela não seguia aquele modelo que ele queria pra ela. Então era sempre um um caos, caos. Então, eu presenciei brigas, assim, que que não era normal dentro de casa. Quer dizer, pra mim eu achava que não era normal, ficava assustada. Então, era fácil me dominar nesse sentido. Porque eu falei: "Opa, se eu fizer isso, eu vou ficar de castigo, vou levar bronca, vai me bater". Então eu ficava na minha aqui tenso o tempo todo. Eu falo que não precisava nem falar comigo, bastava olhar, o olhar eu já sabia. "Ah, tá bom, beleza". Então assim, eu ficava muito na minha. Então eu sempre fui tida como a filha quietinha, que não deu trabalho, a boazinha, entendeu? E que fazia tudo pra todo mundo ali pra agradar. Agradar. Aí, tentei ali minha rebeldia, né, ali de certa forma. Eh, e aí teve essa época que minha mãe começou a ficar estranha, e tal. Aí teve um dia que meu pai me chamou pra conversar e falou que ele ia sair de casa, porque minha mãe tinha pedido pra ele sair, e que eles iam se separar. E eu fiquei sem chão, porque pra mim era difícil, eu já não tinha muito tempo de contato com o meu pai ali, e era uma pessoa era não é, porque ele tá vivo, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo muito. E, eh, a gente tinha os nossos rituais ali, dele chegar do trabalho, ir lá fazer uma saladinha, sentar na sala, ele tinha que ter pelo menos 1 hora, esperar pra falar com ele, quando ele chegava do trabalho. Mas depois, ele ficava assistindo jornal, ia assistir as coisas, e eu sentava ou deitava perto dele pra ter um momento de ficar ali com ele. Então tinha aquele momento. E a partir da hora que ele fala que ele vai sair de casa, significa que aquele momento não tinha mais. Então pra mim foi muito difícil, porque eu tinha uma proximidade com ele nesse sentido, do carinho, que eu não tinha com a minha mãe. A minha mãe não era de abraçar, tipo, eu entendo hoje que ela fazia do jeito dela, o melhor que ela podia, mas ela não era uma pessoa calorosa, era o jeito dela. Meu pai já era uma pessoa mais calorosa, mas também cobrava na mesma medida, né, então era difícil. Beleza. Eh, eh, aí ela estava nesse momento, eu estranhei, aí eu falei: "Tá bom".
ia pra escola, trocava ideia com um amigo meu, que inclusive foi uma amiga minha e um amigo meu, que foram meus amigos durante muito tempo. E fui tentando lidar ali. Tá bom, estava sofrendo, entendendo que eles iam se separar e como é que vai ser e tal. Meu pai Você tinha saiu. quantos anos? Ai, eu tinha meus 13, Bem no auge da adolescência por mesmo. aí, por aí, por aí. Eu me perco um pouco nas datas, assim, porque foi uma época muito bagunçada. E aí, eh, foi ficando mais turbulento ali, até um momento em que eu vi a minha mãe, deitada na cama. Ela chegava do trabalho e deitava na cama e só ficava olhando para o teto e não falava nada, e não saía da cama. E ela ficava naquela situação ali. E eu não estava entendendo nada. E aí imagina, meu irmão mais novinho, ele não tinha nem 7 anos direito, por isso que eu fico até meio perdida nas datas, mas, tipo, ele não tinha nem 7, ele era menorzinho. A minha outra irmã já estava na auge da adolescência e queria sair de casa, e porque estava, né, muito caos e, enfim, querendo fazer as coisas, querendo viver a adolescência dela e, enfim, era um caos. E eu tinha que ficar ali na minha, e eu vendo só aquela movimentação, sabe. Até que um dia, minha mãe começou a não falar nada com nada, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E nesse momento que a sua mãe, ficava ali deitada, simplesmente ali olhando para o teto, o que que você sentia na sensação, assim, porque, assim, nesse momento em que quem pediu, assim, pra sair, alguém sair de casa, sua mãe pediu para o seu pai sair. Uhum. Você chegava a culpar sua mãe por isso? Sim, na época sim, porque aquilo foi forte pra mim. Então meu pai contava: "Ah, mas a sua mãe não quer mais e tal e tarará". Eu falei: "Mas por quê?", sabe. Enfim, tinha isso, sim. Até que foi acontecendo e tal, e aí ela teve a primeira vez que ela foi internada. E aí dali, ela foi aconteceu muita coisa e tal, ela foi diagnosticada com bipolaridade e depressão, né. Então começou um tratamento, meu pai também não sabia direito o que estava acontecendo na época, então também foi uma correria pra ele ali, enfim. Minha irmã também, enfim, estava caos. Aí, eu lembro que, depois que meu pai entendeu isso ali, ele foi tentando ajudar pra ela conseguir se tratar, pra ela conseguir tomar os medicamentos, pra que ela conseguisse voltar pra, né, pra enfim. Ali eu vejo que por amor a ela, ele gostava muito dela, muito mesmo. Ele fala que, eu fui muito eu namorei muito, tal, fui muito mulherengo, mas a partir do momento que eu resolvi casar, eu queria ficar o resto da vida. Eu tomei a decisão de família, ele queria construir uma família e ele escolheu minha mãe pra construir essa família. Pra ele nunca foi a intenção, casar pra separar. Então nessa parte ele falou: Era isso que eu queria, eu gostava, eu sentia que tinha amor entre eles, eu via momentos em que eles foram felizes, eu conseguia ver eles, como um casal, só que depois foi se perdendo. É, os ciclos, né. Entendeu? Então, não é que não teve amor, teve, mas aquilo foi Deu se perdendo. certo. Deu certo, deu certo. É o que eu falo, não é que não deu Deu certo, é que era o certo. tempo que tinha que dar. Teve, exato. Só que também foi coisas deles não cuidadas que fizeram o casamento acabar. Culpa dos 2. Eu vejo culpa dos 2, mas tá bom. Olhando agora como relacionamento, mas enfim. Aham. Aí voltando, fiquei meio nessa perdida nesse rolê todo, e ajudando ali no meu irmão o máximo que eu podia, e fazendo as coisas e tal. Eu lembro que meu irmão tem trauma de mim até hoje, de estudar, que eu fazia ele estudar de tarde, né, ajudava ele com as tarefas e com os estudos, e eu, porra, eu era uma adolescente, eu não tinha a menor paciência pra explicar as coisas pra ele. E ele não entendia, daí eu gritava, eu falava: "Pode ser isso aqui,
falar, eu não quero mais estar com você. Ele lembra disso até hoje. Porque eu não tinha paciência, era uma criança cuidando de outra criança, sabe? Era isso. Mas enfim, aí a gente continuou, tal, depois de um tempo a minha mãe voltou, aí ela começou a se cuidar e tal, e aí voltou. Nessa que minha mãe voltou, estava ali tratando, começou a tomar os remédios e se estabilizou, bipolaridade nunca acabou, ela vai tomar remédio pra sempre, mas ela meio que voltou, pelo menos ela não estava ali que nem uma morta-viva, sabe, olhando pro teto. Parece que a vida começou a voltar ao normal. Nessa que começou a voltar ao normal, teve algumas questões com a minha irmã, que ela saiu de casa, foi morar em outro lugar, daí, enfim, deu um rolo enorme lá com ela. E aí, meus pais voltaram a se aproximar. Então, teve a minha mãe pedindo para meu pai voltar. E aí, meu pai voltou. Daí, nessa, começa todo o looping de novo. Das brigas, teve um momento bom, e depois começa a briga de novo, daí as coisas foram ficando esquisitas de novo, a minha mãe começou com os mesmos comportamentos, aí ela foi voltando pra depressão. E aí passa esse tempo, né, ali, ela tem o segundo, manda ele embora de novo. É uma recaída, pode ser assim. Sim. E aí, né, ali, sem entender muito o que estava rolando, nessa segunda vez, a gente estava em casa. Vai dar um tempinho? É que essa parte é difícil de falar. Ah, tá. Tinha uma cuidadora que ficava com ela ali junto dentro de casa, né? Eu tava estudando no meu quarto, já. Isso já. Eu tava no primeiro ano do colégio já. Tava no primeiro ano do colegial já. Tava estudando no meu quarto. Aí eu saí pra ver o que tava acontecendo. Tal. Não, minto. Tava estudando no meu quarto, daí a gente foi tomar um café da tarde. Daí começou que ela colocou água pra ferver. E até aí ela estava bem, aparentemente. Aí a água fervendo ali, ela começou a olhar pra mim e falar assim: sai daqui, senão eu vou jogar essa água fervendo em você. Eu falei, saí, né? Saí e tal. Eu achei estranho. Daqui a pouco eu voltei, ela tava quebrando a casa inteira. Tava jogando as coisas no chão, enfim. E aí, nisso que ela me viu, ela ficou no meu pescoço. Nesse momento eu tinha que morrer. Um pouquinho, corta um pouquinho. Ai, meu Deus. Bom, voltamos. Então, nesse dia, aí teve essa situação. A moça que cuidava dela conseguiu tirar ela do meu pescoço. E aí, nesse momento, a única coisa que eu pensei, a primeira coisa que eu fiz foi: eu preciso sair daqui. Eu preciso sair correndo daqui. E tem alguma coisa que realmente me protege. Em todas essas situações ao longo da minha vida que eu tive de perigo, alguma coisa sempre vinha me dizer o que fazer. Eu pensei na hora. Veio assim: pega seu irmão, sai daqui e liga pro seu pai, sabe? Tipo, pede ajuda. E foi o que eu fiz. Eu fui lá, eu abri a porta correndo. Meu irmão estava assustado, sem saber o que estava acontecendo. E minha mãe tacando coisa de vidro em cima da gente. Tadinho, ele não estava nem de chinelo, ele estava descalço. E eu falei: não dá tempo de procurar chinelo, vem aqui. Eu enfiei ele embaixo do braço, igual com a telha assim. E em casa tinha muita grade, muito cadeado pra abrir, que era grade com a porta, com não sei o que, sabe? Aí, eu desesperado, peguei a chave, por Deus, Tati, por Deus,
A chave encaixava de primeira, só. E abria. Encaixava de primeira, era um molho de chave. Que era pra eu ficar ali assim, sabe? De primeira. Paf, puf, paf, puf. E eu com ele aqui, catei ele. Outro portão, outra grade. E vai, e vai. E a minha mãe lá dentro gritando, gritando. E aí saí pro quintal, saí no portão. E aí fechei o portão e tranquei por fora. Porque uma hora ela ia conseguir sair ali. E eu não queria que ela saísse pra rua, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Enfim. E aí liguei pro meu pai. Ou eu liguei antes, ou depois, eu não lembro. Eu liguei em algum momento ali, eu liguei pro meu pai e falei, pai, tá acontecendo isso, tal, tô querendo uma casa inteira, não sei o quê. Só que eu liguei pra ele desesperado. Sim. E aí eu lembro dele gritar comigo assim, falou assim, para de chorar! Aí eu, sabe, voltei assim, Engoliu o choro. faz isso, tô aí em 40 minutos. Eu, tá bom. E aí foi esse ímpeto também de trancar, ficar ali e tal, conseguir meio que me sentir salva ali na calçada de casa. E aí a minha mãe conseguiu sair lá de dentro e ficava naquela época, tinha as janelinhas, né, do portão, você abriu uma janelinha assim pra ver quem que era lá. Então, sim, ela abria, colocou a cara no portão e ela gritava, ela gritava, ela gritava. E eu nem sei o que ela gritava. Eu sei que ela colocou a cara ali e ficava gritando. Então ela tava completamente fora de si. E eu tenho certeza que naquele dia não era ela. É. Não era. Era uma força que ela, do nada, imagina aquela época, aquelas TVs de tubo, grandona, que tinha em casa. Você lembra? Aquelas bem grandes, pesadona. Ela pegou aquilo e tacou no chão. É. Não era ela. Não era ela. Mas enfim. Tamo ali. Passou ali um tempo, tal. Chegou meu tio, que é o irmão dela, pra entrar e tentar acalmar, tal. E logo em seguida meu pai chegou. E aí meu pai já tirou a gente dali, porque ele não queria que a gente visse ela sendo internada de novo, que foi a segunda vez que ela foi internada. Beleza. E aí, desse dia, dessa segunda vez, eu tô cortando muita coisa ainda, gente. É, gente, ele falou, não dá mais. Não dá mais, porque quando ele separou, ele entendia que... ele falou, ele verbalizou nesse sentido de, eu acho que os filhos têm que ficar com a mãe, é importante ficar com a mãe. Mas ele nunca deixou de sendo a guarda compartilhada, né? Ele nunca deixou de vir fazer as visitas certinho, no dia certinho. Isso é uma coisa que eu não posso falar do meu pai. Ele foi realmente um pai dedicado nesse sentido. De tava lá, era a cada 15 dias que podia ir. Ele estava lá no horário exato de pegar a gente, né, para fazer algumas coisas. Qualquer oportunidade que ele tinha que de alguma reunião, alguma coisa, de pegar a gente à noite para sair para comer um lanche, fazer alguma coisa, ele ia. Então, ele estava presente nesse sentido. Ele nunca foi um pai de largar, nunca foi. Beleza. Aí, daí teve isso, ele conversou com a gente e falou: agora eu não consigo confiar que vocês vão estar seguros em casa. É. O que a Difícil, gente né? vai fazer? Então, assim, vocês querem vir morar comigo? A gente, naquela situação, falou: claro, na hora, vambora. Né? Tipo, assustados e tal. E aí a gente, daí nesse processo todo, foi quando a gente acabou indo morar em Ubatuba com ele, que na época ele morava lá. Tinha sido transferido, que ele transferia a cada 5 anos o trabalho dele, ele tinha que assumir uma agência diferente, em uma cidade diferente. Então ele sempre estava mudando. E ele estava para lá naquela época. E aí eu fui morar para lá os 2 anos ali, só que a gente tinha que concluir o final daquele ano, que era o primeiro ano de escola e tal. Então eu fiquei um tempo morando com a minha avó até terminar o primeiro ano de colégio, para daí depois ir para lá direto. Meu irmão também ficou na casa do meu tio, que é o irmão da minha mãe. Então ficou cada um num canto, depois a gente foi morar com meu pai. E aí foi uma outra época da minha vida, que aí eu tive um relacionamento, meu primeiro relacionamento de 1 ano, mais ou menos, com o meu primeiro namorado, que olhando agora, eu fico pensando, realmente, nessa parte eu fui um pouco rebelde, porque eu tinha lá os meus 14 e ele tinha 19, então imagina os pais olhando agora, pensando agora com a cabeça de pai e de mãe,
né, foi complicado. Mas pra mim, tipo, eu estava ali deslumbrada, sendo vista, enxergando, me vendo como mulher pela primeira vez. Então foi um relacionamento que eu me entreguei muito, e ele terminou comigo. E depois por telefone, por telefone não, por MSN na época, eu que liguei pra ele depois pra entender o que estava acontecendo. Ele não teve a capacidade de olhar no meu olho, mas beleza, passou. E depois eu descobri que eu tinha sido traída também, eu não sabia. Quer dizer, aquela coisa, as amigas falavam, eu não acreditava, enfim. Quem nunca? Infelizmente, né? Então, também teve isso. Então foi muito difícil para eles, né, entenderem ali que, putz, eu, né, era adolescente, enfim, muitas regras, não pode, não pode, não pode, não isso, uma pressão desgraçada desde sempre para não engravide. Mas você não morou com a sua avó? Morei, Ah, então tá, eu achei era que você pior ainda, porque aí ela é a mãe do meu pai, é, porque eu então sei como que é morar com vó, né. é. Eu lembro de você falar pra mim que morou com sua avó. É, tipo, porque eu tinha esse relacionamento muito próximo com ela desde criança. Só que a minha avó com criança é uma coisa, com adolescente é outra, entendeu? Então era muita cobrança em ser certinho, em ser. Tanto que eu era bem quadradinha mesmo, bem certinha ali. Então, eu me lembro de muitas coisas assim que aconteceram, mas muitas coisas. Aí, pulando ali um pouco, né, morei ali com ele, estudei os 2 últimos anos em Ubatuba, e aí depois, eu lembro que começou a época de vestibular. Então ali já 17 anos, indo para 18, e aí ele falou assim, "Que faculdade você vai fazer? O que você quer fazer?" E eu falo: "Ia", Nossa, isso é uma pergunta muito difícil pra qualquer entendeu? pessoa que tá tipo assim: "Ai, se descobrindo, não tem nenhum norte, que não tem Ideia nenhum do que eu quero nada". fazer, do que porque assim, passava na minha cabeça: "O que que eu sei fazer? Eu sei estudar". Tipo, eu não tinha sabe, uma coisa assim: "Nossa", Uma matéria que você gostasse não mais. tinha, mas tipo, eu não sei lá, eu gostava de história, mas eu não me via professora, sabe. Aí começa a fazer teste vocacional, aquelas coisas toda, né. Então, ali já começa, 8ª série já começa, né, falar, e daí são mais 3 anos, enfim, só por Deus. É, então, o "Que que você vai fazer?", não sei o quê. E aí a primeira coisa, eu queria ser, ai, pessoa muito aleatória. Eu queria ser, eu queria pilotar, a aeronave da Esquadrilha da Fumaça, piloto de caça. Nossa, que máximo. Eu queria, nossa, eu achava aquilo o máximo. Aí eu fui ver o que que precisava para se alistar. E aí eu fui ver que a minha altura mínima não era compatível e que não podia usar óculos. Eu falei: "Bom, Lascou. começou, início de um sonho, acabou ali mesmo, no cartaz da inscrição". Aí eu falei: "Putz", eu ainda tentei fazer, fiz concursos para entrar na aeronáutica, porque eu poderia fazer alguma outra coisa, né. Mas enfim, não passei, né. Era um pouco difícil, eu também não fui com tanto afinco assim. Mas eu fui tentando, né, fui tentando fazer algumas coisas. Mas beleza, aí chegou ali os 45 segundo tempo, não, pouco antes, perdão, voltando. Aí, o "Que que você vai fazer?". "Não sei, não sei, não sei, não sei". "Você tem que fazer uma faculdade, você vai fazer uma faculdade". E de verdade, não é ingratidão. Pô, eu tive a oportunidade do meu pai poder pagar a minha faculdade, então de custear, caso eu quisesse fazer alguma fora, por exemplo, em outro estado, alguma coisa. Mas eu tinha medo e eu também não sabia o que eu queria fazer. Mas falou: "Você vai fazer alguma coisa". Então, falei: "Tá, pressão, né". Aí, eu lembro que, como eu estava morando em Ubatuba na época, ele falou: "Ah, por que que você não faz hotelaria?". Aí eu falei: "Pode ser, né". Ele: "Ah, porque aí que tem muito hotel e tal, então vai ter área pra você poder trabalhar e tal". Falei: "Tá bom". Fui ver, me inscrevi para o vestibular, pra eu fazer hotelaria em Campos do Jordão, no Senac.
Ai, que legal. E muito legal. Aí a gente chegou aí lá, eu cheguei lá, ir lá com a minha avó, a gente foi ver o campus da faculdade, que é lá no hotel, lá que tem lá em Campos do Jordão, tudo. Nossa, que legal, beleza. Aí foi meio, vamos, né? Só que aí, o que que aconteceu? Eu recebi um e-mail um pouquinho depois, tempo ali mais perto da data do vestibular, que o vestibular tinha sido cancelado porque não tinha atingido a quantidade de inscritos suficiente. Resumindo, não era pra você fazer. Não era pra fazer. E eu Uhum. fiz Enem, sabe? Tipo, mó, puta, nem saco de fazer aquela prova. Hoje em dia deve estar pior, mas naquela já era um saco de fazer. Porque eu falei, preciso de uma nota, às vezes vai precisar pra alguma coisa, enfim. Só que daí nessa, eu já tinha perdido todos os prazos de outras faculdades federais, etc., para fazer vestibular, porque, né, eu já tinha escolhido, já ia fazer aquele vestibular, então era isso. Aí, nos 45 do segundo tempo, ele, não, você vai fazer faculdade. Vamos dar uma olhada no Unital. Aí ele começou a olhar lá o coisa do Unital. E eu já tinha feito alguns estágios, na época eu já estava meio que próxima do design. E eu já tinha feito um estágio de design gráfico. E eu tinha gostado, eu já fazia algumas coisas com. Fazer o Rotary também. Fazia o Rotary também, era o Interact do Rotary. Tipo, é dos jovens, é o Rotary dos jovens ali. Tá. Aí. Até não sabe o que é isso, explica pra ela. É por isso que eu. Tá. O intuito do Rotary é fazer ações sociais promovidas pelos jovens. Eles têm, por exemplo, a parte mais velha ali, eles faziam jantares, arrecadavam dinheiro para fazer ações sociais. E com isso também tinham algumas possibilidades de fazer intercâmbio para ajudar pessoas, fazer coisas assim para a comunidade. Então, esse é mais ou menos o objetivo. E aí tinha o Interact, que era a versão desse Rotary mais juvenil, né? É o Interact, que era menor de 18, daí dos 18 pra frente, eu acho era o. Esqueci o nome. E o Rotary, que era dos anciões. Mentira, das pessoas importantes ali. O Rotary tem no Brasil inteiro, é bem legal, assim, é uma irmandade ali que eles têm de apoio e tal. Então, enfim. E eu fiz parte disso também. Então eu já fazia algumas coisas, eu já usava algumas ferramentas, então eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar. Essa parte do artístico era, era uma coisa que era hobby, era uma coisa que eu fazia muito. Beleza. Daí, me perdi onde é que eu tava. Bom, vestibular. Daí ele falou, Unital. Daí ele olhou lá, web design. Ele falou assim, você gosta de mexer no computador? E eu era fuçadeira de computador mesmo, tanto que eu quebrava todos os computadores deles. Quebrava não, estragava. Eu apertava lá, falava, o que esse botão faz? Pá, pronto. Ferrei, entendeu? Corrompia o Windows. Nossa, ele ficava puto comigo. Mas, daí depois, conforme eu fui fazendo essas meleques, eu fui aprendendo a consertar também, entendeu? Então, enfim, eu nunca fui boa de hardware, né? De consertar computador do hardware, que ele é bom. Mas de software era fuçadeira. Aí, fui indo. Aí ele, você gosta de computador, você não sei o quê, acho que você se dá bem nisso daqui, vai fazer isso aqui. Eu falei, tá. Daí me inscrevi lá, tal, fiz o vestibular, passei, e era um curso bem menor também, poucas pessoas ali, perto dos outros cursos que já eram de formação muito maior, de comunicação, jornalismo, relações públicas, eram outros tipos de curso. Enfim, e aí ele falou, não, é rápido, pouco tempo, você já vai sair com uma graduação, e eu acho que isso tem a ver. Eu falei, ok, bora, né? Enfim. Aí eu lembro que o dia da prova do vestibular era no dia seguinte da minha festa de formatura de terceiro ano. E aí eu fui na festa, era a colação e a festa no mesmo dia, no mesmo lugar. Então começou com a colação, eu participei da colação. Aí, quando a festa foi começar, ele falou, vamos embora. Botou todo mundo dentro do carro e falou, mãe, você tem vestibular, você tem que dormir, você tem que descansar, que não vai ser vestibular. Então você até arrombou, colocou vestido, colocou tudo, chegou lá. Não, nem comprei vestido, não tive vestido de nada, não participei da festa. Tá, eu participei da colação. Colação. Então, colação, com a roupinha, acabou, começou a festa, bora. Eu falei, tá bom, beleza. Foi puta da vida, mas foi. Ok, aí foi e tal. Fui, passei e comecei. Aí
Eis que entro na faculdade, começo ali, aí era uma pressão de tipo, faculdade é outro patamar. Você toma cuidado com isso, 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 e eu fico assim, meu Deus, eu tô indo pra Uma né? zona de guerra, quase, né? Tipo, meu Deus, sabe? A escola foi fichinha, a universidade, a faculdade, né? Vai ser, meu Deus do céu, né? Parecia que eu tava indo pra medicina, não sei o que era, mas enfim. Sentido das festas, entendeu? Mas tá bom. Aí fui. Quando eu chego lá, eu me deparo com uma sala de 40 pessoas muito diferentes umas das outras ali e todo mundo meio deslocado, tanto que a nossa sala, pouquíssimas pessoas que se formaram e dos que se formaram, pouquíssimos seguem a profissão hoje. Então era meio que a galera era o que tinha foi fazendo esse curso, então era bem isso, era mais a galera que fez curso. E aí na época, eu toda quadradinha, eu fiz amizade primeiro com uma menina que era toda quadradinha também, que é maravilhosa. O nome dela era Marielle. Ela vinha de Aparecida todos os dias para fazer a aula, super dedicada, muito belezinha, e ficava nós duas ali, tal, tal, tal. Depois, a segunda pessoa que eu conheci foi a Fabi. E aí, a Fabi, eu falei, cara, a gente tem uma conexão, a gente teve uma conexão assim muito forte. E a Fabi, aquele jeitinho dela, né? Você já conhece. E fala, e tem amiga de todo mundo, e nossa, super simpática, não sei o que. Daí a gente foi ficando amiga, foi se aproximando e tal. E aí, eu ali focada, faculdade, tem que estudar, tem que, né, pá. Comecei a trabalhar também, meu pai não queria que eu trabalhasse, eu já estava com 18. Ele falou: "Tem que estudar, você tem que fazer faculdade". Eu falo: "Eu quero trabalhar, eu não sei fazer nada". É. Por mim, eu queria trabalhar desde os 15, 16, não queria, porque ia atrapalhar os estudos. Mas enfim, aí eu fui trabalhar, dei meus pulos lá, consegui, minha tia conseguiu uma vaga pra mim, e eu fui aprendendo, não sabia nada, nada, eu fui aprendendo. Falei: "Beleza". Então eu estava trabalhando e fazendo faculdade, e foi indo. E aí início da faculdade eu conheci a Fabi, a gente foi ficando mais amiga, tal. Aí chega um dia que a gente estava, na padaria que tinha ali perto da faculdade, antes da aula começar, naqueles telefoninhos que ainda não eram os smartphones ainda, né, Era os ela ali Nokia na época, era Nokia? Sei lá o que que era. não, já era mais evoluidinho ali, já tinha até uns de telinha colorida, mas ainda não eram os smartphones, É, né. da minha época, mas É. Aí ela: "Ah, vamos". Não, tocou o telefone dela, tal: "Ai, o FEP tá vindo aí". Eu falei: "FEP? Que é FEP? Que é FEP?". Aí ela: "Não, é o Felipe, ele tá chegando aqui e tal". Eu falei: "Quem que é Felipe?". Eu nem ela: "Não, é o menino tal, assim, assim, assado". Eu falei: "Ah, aquele que usa moletom riscado todo dia, aquele mesmo moletom, tem aquele zóio vermelho lá que parece que fuma um, que eles que lá". Eu falei: "Credo, tá bom, pode deixar ele chegar aí". Aí ele chegou do jeitinho dele, né, aí não muito não, de primeira, assim, porque eu tinha Interessou muito, esse né? Então, mais ou menos interessou. não, ai calma, agora ele fala, tá vendo? Mas assim, porque eu tinha essa questão de tipo, não posso me relacionar com ninguém, eu já estava ali, né, focadíssima, beleza. Aí beleza, estranhando, e ele ficava com os meninos, na época eu não bebi, nunca tinha bebido álcool na vida, nunca tinha usado nada, nada, era uma pessoa, né, quadrada, enfim, muito quadrada. Aí, então eu olhava ele com os meninos indo lá e bebia cervejas e tal, e, né, o jeitão dele assim, e eu achava que ele gostava de pitar e que ele era, tipo assim, má influência, assim, eu vou colocar esse termo. E aí eu fui conhecendo ele e aí a gente ficou amigo. Então, assim, era uma pessoa eh, que que a gente foi ficando com uma amizade muito legal e era muito fácil de conversar. E aí foi ficando nós 3, eu, Fabi e ele, em tudo, a gente ficou muito amigo. E aí a gente conversava das coisas, e era engraçado porque ele ficava na dele e a gente falava das coisas, eu, Fabi, né, mulheres.
E ele ficava só no dele, as risadinhas que ele dava. Enfim, e aí foi indo, daqui a pouco começou um burburinho falando que: "Ah, porque o Felipe tá afim de você", e não sei o quê. Eu falei: "Quê? Nada a ver. Quê? É, porque daí Nada a a ver". amizade ficou em primeiro lugar, né, você estava pensando só na Ele amizade. estava na friend zone total, entendeu? Aham. Pra mim, ele estava na friend zone. E aí ele começou a dar as investidinhas dele, os papinhos dele, Dá os brigadeiros. levou o brigadeiro, falou que tinha levado pra mim e pra Fabi, ó a estratégia. Aham. Nessa época aí e tal, aí a gente começou, tá, até que um dia a gente, né, ficou esse burburinho todo aí, até que um dia eu falei: "Ah, sei lá", a Fabi falou: "Ah, porque, né, vocês não ficam, tal". Putz, não sei, Fabi, não sei. Tava umas coisas esquisitas, assim, eu queria, mas não queria, porque era esse sentimento de tipo: "Meu, eu tô aqui pra fazer a faculdade, eu não sabe, não é pra isso". Então eu tinha um pouco de receio de me abrir, tinha me machucado muito no outro relacionamento, então eu tinha ficado 3 anos sem ter nenhum outro relacionamento. Então eu estava bem assim, Te entendo, né. amor. Aí, até que um dia a gente foi fazer um trabalho da faculdade, que a gente tinha que fazer uma organização que ia ter um evento lá, e aí ele estava lá, e aí a gente saiu, foi até a Santa Terezinha, a famosa Santa Terezinha. E no banquinho da Santa Teresa, embaixo das árvores, tem aquelas coisinha branca assim, a gente ficou. Oh, que tchu. Daí dali a gente nunca Desgrudou mais mais. desgrudou. Então É. foi só Só um parênteses aqui, tá, pessoal, hã. porque eu acho que esses 2 são almas gêmeas, sabe, é perfeito. Hã. É a sintonia que tem entre vocês, eu vejo, assim, que tem gente que acredita, tem gente que não acredita nessa questão de alma gêmea, Uhum, mas quando eu vejo a sintonia de vocês, a dedicação mesmo a fazer dar certo o relacionamento, né, aos 2 irem na terapia, né, isso, assim, quando você fala assim, olha, assim, para relacionamentos, né, que mais antigos, né, de pessoas, essa maturidade que as pessoas precisam ter, e uhum, vocês têm isso já mais novos, né, então assim, o quanto isso é importante, né, para a construção da família, da entidade de vocês família, como família, uhum. entendeu. Então eu acho muito legal isso, a relação de vocês para mim é um, não sei como dizer, eu amo, assim, Então aí a gente foi construindo isso, e o disclaimer aqui é que a Tati é prima do meu marido, então é por isso que ela conhece bastante. Viu ele crescer, né, enfim, então tem um carinho diferente, quase é, como um filho, um irmão, não é sei, né, uma irmão. uma coisa muito muito próxima. Então, aí nessa época, enfim, a gente começou a namorar, etcétera, e foi na época que a gente começou a namorar, que eu conheci a Tati, que ela estava grávida do Matheus, e foi por causa do Matheus que a gente se aproximou bastante, porque eu fiquei apaixonada pelo Matheus. Era um bebezinho muito fofo, ainda é, né, agora é um adolescente muito lindo, mas era um bebezinho muito fofo. Então eu pensava nele o tempo inteiro, eu queria comprar tudo pra ele, eu ficava viciada no Matheus. Então eu fui me conectando com a família do Felipe aos poucos, sempre me receberam muito bem, todos vocês, todas as meninas, enfim, então eu vim me sentindo parte. Só que era uma família que não tinha nada a ver com a minha. Era muito diferente, mas muito diferente. Só que, não sei, fez sentido, encaixou, foi fluido, foi, sabe. E aí com o tempo a gente foi, ficando junto, enfim, foi muito difícil contar ao meu pai que eu estava namorando um cara da faculdade, imagina o rolê que foi isso. Que, tipo, a gente já estava meio que junto, assim, aí demorou um tempo pra ele querer conhecer o Felipe. Eu acho que ele estava tentando esperar pra ver se realmente ia pra ele era outro namorico, ia durar também acho um tempo e depois ia passar. E eu sentia que não, eu sentia que era uma coisa que ia durar mais, mas, né, a gente sempre fica com aquela: "Putz, eu sinto que vai, espero que sim", sabe, eu ficava com aquela coisa. E aí contei. Demorou muito tempo pra ele conhecer o Felipe, muito tempo. E não porque eu escondi, assim, que realmente não, sei lá, não Ele procurou. não queria. Ele foi um pouco resistente. Aí, eh,
E isso eu falo dele, assim, porque eu ainda meio que estava morando com a minha avó, mas eu ia todo final de semana pra casa do meu pai pra ver com ele. Tinha que ter isso, tipo, era faculdade, daí tinha que ir, né, pra lá pra poder ficar com meu pai, enfim. E aí eu fazia essa ida e volta. Aí, foi passando, tal, a gente se formou. Isso já daí eu continuei trabalhando, etcétera, depois fui trabalhar em uma fábrica, fiz outras coisas, e fui indo, fui tentando ir mais próximo da minha área, fui evoluindo ali. Aí, acabou a faculdade, eu tive que voltar pra Ubatuba, porque eu não consegui outro emprego. E aí, eh voltei, fiquei meio assim, aí a gente ficava namorando à distância, né, porque ele morava aqui, eu morava lá, então a gente meio que vinha ou eu vinha pra cá ou ele ia lá pra lá, enfim, a gente ia revezando pra se ver. Era muito difícil, porque eles não aliviavam em nada pra mim e para o Felipe, nada mesmo. E, foi acontecendo até que eu consegui uma vaga pra voltar a trabalhar em Taubaté. Aí eu fiquei toda feliz, toda animada, que era uma pessoa que foi nosso professor num curso do Senac, ele tinha uma empresa, e aí era uma agência que era mais, topzinha aqui de Taubaté e tal, e eu fiquei super feliz e fui. E aí foi a hora que eu comecei a trabalhar ali, e morando com a minha avó, consegui voltar pra cá, e eu não tive a possibilidade de morar sozinha. A condição era: "Beleza, você volta pra Taubaté pra trabalhar, mas você vai morar com a sua avó". E aí essa era a condição. E aí eu topei, porque eu queria voltar. Mas é difícil parar pra pensar de morar sozinha, né. Você tinha quantos anos? Eu tinha meus 19 ali, 19, 20. É, é difícil para um pai falar assim: "Ah, pode morar sozinho". Também não ganhava muito ali pra fazer É, isso, mas mesmo assim, é uma fase da vida, assim, que eu pulei. Eu nunca morei sozinha. Então, enfim, foi. Aí foi indo, tal, e a gente continuou junto, eu continuei trabalhando, ele também. Teve, questão ali do Felipe, que ele trabalhava numa fábrica e daí ele saiu para ele poder seguir na área que ele queria, que era muito mais próxima do design, e aí ele veio para uma agência para ganhar muito menos, e ali dentro da família era muito forte a questão de ter que crescer numa fábrica ou ter uma estabilidade financeira. Então essa ruptura que ele fez foi difícil. Sobrou um pouquinho para mim, porque eu incentivei ele a fazer eu falei assim: "Ah, se é isso que você quer fazer, se você", eh, ele sempre soube o que ele queria fazer, que ele queria ser designer, então a hora que ele tomou essa decisão, eu incentivei. E eu fui a única que incentivei. E, né, ali na família não queria muito, mas enfim, daí deu tudo certo, ele começou, eu comecei, e a gente foi indo, e a gente ficou um tempo assim. Aí a gente foi juntando uma graninha, e aí a gente estava junto. E aí até que o momento a gente, decidiu que ia casar. E aí foi outro perrengue pra mim, contar para o meu pai que eu ia casar. Nossa, foi difícil, imagino. foi muito difícil. Porque você não queria nem conhecer ele para namoro, né. Não, nessa época ele já conhecia o Felipe, já estava Tá. ali, mas assim, foi difícil falar pra ele isso. Porque toda a ideia que eu tava era não, né, tinha um não bem sonoro em seguida, pra resumir assim. Então eu tive dor de barriga no dia de contar pra ele. Ah, imagino, também Nossa, teria. tremedeira, eu não conseguia É uma falar. coisa que eu tenho muito isso. Nossa senhora, eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. Daí chegou uma hora lá que falamos. E aí foi, sabe, ele beleza, não gostou muito. Vem um pouco pra frente, você tá muito Desculpa. Ele não gostou, é que eu vou escorregando, né. É, Eu vou me ele não ajeitando aqui gostou também. muito e tal, mas foi, sabe, enfim. E aí naquela época, a gente decidiu morar na casa que a gente tá hoje, que é da minha sogra, porque a gente fez uma reforma, juntou um dinheiro pra fazer uma reforma lá, fazer o puxadinho e é aquilo. E era isso. Aí a gente casou, e também era uma coisa que pra mim, assim, o casamento, esse ritual do casamento não fazia sentido pra mim. Porque eu nunca tive o sonho, por exemplo, tem mulher que tem sonho de casar de véu grinalda na igreja e tarará e tarará.
É. Eu não tinha esse sonho, eu não tinha essa vontade. E ele também não. Então a gente falou assim: "Quer casar na igreja?" Eu: "Não, não faz sentido, não, então tá bom", pra gente estava ok. Meu pai ficou ok com isso, porque ele também não casou na igreja, então pra ele isso era ok. Mas pra minha avó não. Pra ela era inconcebível. A pessoa que, né, tem a idade, né, É. a geração, né, ela não ter um casamento na igreja, eu imagino. Foi bem: "Ah, eu não vou ver minha neta de branco na igreja", eu falei: "Não vai, desculpa, não vai". Porque se eu fizesse isso, olha como eu já era forte ali naquela época, tipo, se eu fizesse isso, eu ia agradar a ela, só. Porque eu não me via, não fazia sentido pra mim. Na verdade, o casamento em si era uma coisa que não fazia sentido pra mim. Pra mim, eu já estava com ele. Casamento pra mim já era isso, já era estar com ele, só com ele, e era a pessoa que eu queria pra minha vida. Então, se a gente fosse morar junto, pra mim já era casamento, entendeu? Não precisava daquele ritual. Eu vejo assim que, assim, a lealdade que existe, né, de repente, assim, ele é muito maior que pessoas que de repente vão lá na igreja, assim, faz tudo certinho, então assim, Uhum. isso não quer dizer nada, né. É, A lealdade que existe entre vocês, ela é muito mais forte que qualquer coisa, entendeu? Pra mim eu já estava casada há qualquer ritual, muito tempo. qualquer coisa ali. E aí, beleza, aí a gente acabou fazendo só o do cartório mesmo, né, porque pra eles era inconcebível a gente morar junto e não ter minimamente um registro. E aí registramos, tá, fizemos lá do cartório, ok. E aí começamos a nossa vida a 2, só que um pouco mais dentro do ambiente, e estava indo muito As bem e pessoinhas tal. introduzidas, assim, no meio do caminho. Exato. E aí eu vejo que nessa época, eu já estava entrando numa outra fase da minha vida, em que, eu fui, substituindo e excluindo pessoas da minha família que eram bem importantes. A minha mãe era uma delas. Eu praticamente substituí a minha mãe pela minha madrasta e depois pela minha sogra. Porque, é uma mãe que a minha sogra foi era o modelo de mãe que eu idealizei pra mim. A sogra que conversava, a sogra que abraçava, a sogra que era amorosa. E então eu coloquei ela no lugar da minha mãe. E é óbvio que isso deu errado, né, Da Rui. porque aí eu fui anulando a minha mãe totalmente, e em vez de tentar minimamente ter uma relação com ela, eu só excluí. E eu só vim a entender isso na terapia, o quanto isso me machucava, o quanto isso me feria. Então, assim, eu tenho uma sogra maravilhosa, que cuida da gente, que ajuda a gente em tudo, que recebeu a gente muito bem, que sempre me tratou muito bem, mas eu não podia colocar ela no lugar da minha mãe. É. Eu fiz muito errado. Não fala assim pra você, era o melhor que você tinha no momento, você, assim, é por isso, assim, que é esse que é o start, né, daí você identificar e falar assim: Eu tenho que ter uma ajuda, eu tenho que Aham. procurar ajuda, eu tenho que fazer terapia". E quando a gente vai pra É, terapia que a gente começa a ver essa questão de colocar pessoas no lugar errado, o quanto isso bagunça todo o sistema, bagunça. né, de relacionamentos, de tudo assim, É, e quanto é importante, olhar para isso. é. Por mais que doa, por mais que faça a gente chorar, é realmente olhar para isso. Eu acho que isso, assim, pra mim, quando as pessoas falavam assim pra mim: "Ai, você tá chorando muito", isso é ser corajosa, Uhum. né, de você, tipo assim, eu não tô simplesmente jogando um pano em cima da ferida e falando: "Não quero olhar É, para isso". é. Não, você tá realmente tá, vou tirar essa areinha daqui, eu quero ver mesmo o que tá aqui Sim, embaixo, vou cuidar dela, porque é melhor cuidar dela agora, do que ter um problema depois, né. sim. Então, assim, não se culpe tanto, É que eu era fui melhor. fazendo exatamente isso, eu fui colocando ela numa caixinha do esquecimento, e fui excluindo ela da minha vida, por essas decisões. Eu fui nutrindo uma raiva da minha mãe que não era minha. Sim. E aí eu só fui entender isso trabalhando bastante na terapia. E eu falei: "Nossa, mas por que ela não fez nada pra mim? Por que que eu tô com essa raiva? Mas essa fala não é minha".
esse sentimento não é meu. Eu assumi o lugar da minha mãe, no relacionamento com meu pai. Eu assumi o lugar não de uma forma literal, mas uma forma, como é que fala? Energética. Não só energética, É, da da constelação ali, constelação entendeu? mesmo. Do lugar da minha mãe no entendeu? Ele me substituiu como Sim. esposa e inclusive mãe do meu irmão. É. Eu Aconteceu saí da essa figura dinâmica. de irmã É. pra uma figura de mãe e esposa, porque meu pai trazia as dores pra mim. Isso é muito comum quando o casal se separa, né, que nem Aham. no caso ele tem uma filha, né, mais, mulher e mais velha, realmente, tipo assim, quer colocar o peso de cuidar da casa, cuidar de tudo nessa filha. Então, assim, isso é como colocar mesmo. Ela é filha, não É, é esposa, é, né. Quando eu me separei, eu tive muito esse cuidado com o Matheus, foi tipo assim, ele não ter essa responsabilidade de cuidar da casa, sim. de ser responsável pela casa, entendeu? Porque é uma É, coisa que é do pai, da mãe fazer é. isso, entendeu? Não ele precisa fazer isso, né? É Eu complicado. assumi esse papel que eu entendo agora que não era meu, mas eu assumi esse papel. Então eu fiquei, isso desgastou minha relação com o meu irmão também, porque, né, enfim, eu queria, né, mandar, eu queria ser mãe dele, não irmã. Então era uma responsabilidade que tinha ali, enfim. E tudo isso eu fui entendendo na terapia, e foi difícil trabalhar isso, foi difícil, fiz sessão com a minha mãe, que foi muito difícil. Muito corajosa, É. inclusive. Foi trabalhar tudo isso, e aí eu comecei a entender, eu falei: "Tá, essa é a minha mãe, eu tenho que entender que ela é essa, não é o modelo que eu queria, ela não tem que atender a mãe de margarina de comercial margarina Qualy, sabe, ela é isso, e eu tenho que entender que ela é isso e saber que a gente não vai ter uma relação de mãe e filha, de comercial do Boticário, entendeu, margarina Qualy, não Deixa eu fazer muita propaganda aqui, vocês estão vendo, né? entendeu? Não vai, e aí tá tudo bem. A nossa relação é ali um pouco e é isso, ela demonstra do jeito dela e é isso, não tem muito. E aí eu fui entendendo tudo isso. Aí só que nesse processo foi muito complexo, para eu chegar na terapia, para eu entender tudo isso, para eu trabalhar tudo isso, eu ainda tive que passar por outras situações, que foi a época em que eu já estava trabalhando e eu começava a me sentir que eu não estava mais me desenvolvendo. E aí eu comecei a perceber, eu falei: "Nossa, eu já tô aqui há tanto tempo, eu acho que não vou passar disso, porque ninguém vai me oferecer uma sociedade aqui, entendeu? Eu fazer tudo, eu sempre fui muito curiosa e de saber querer fazer as coisas, o que você tá fazendo, como é que você faz, não sei o quê". Então eu aprendi muita coisa. Isso me ajudou a evoluir muito profissionalmente rápido, assim. Mas aí também eu percebi que eu já atingi um teto ali que não dava mais. E aí eu resolvi montar um negócio pra mim. E na época casou muito de um primo meu, entrar na minha vida, eu olho hoje, assim, que ele, a passagem dele na minha vida tinha que ser, mas foi uma passagem muito intensa e curta. Eh, bom, ele chegou com essa proposta, ele me procurou falando: "Ah, falei com o seu pai, que eu procurei seu pai, porque eu queria montar um negócio e eu queria, e aí eu fui pensando no seu irmão, quero montar um negócio com ele, tá-tá-ti tá-tá-tá, e seu pai falou pra te procurar, que você seria a melhor pessoa pra isso que eu quero montar". Aí a gente começou a trocar ideia, decidimos seguir com o projeto, eu falei: "Legal, vamos fazer". Daí a gente começou a trabalhar, isso a gente ficou 1 ano montando essa empresa juntos, a gente fazia reuniões todos os dias, começou a montar contrato, começou a montar logo, começou a, né, que eu adoro, né, os Uhum. bastidores, eu adoro os bastidores. Aí ele era a pessoa do relacionamento comercial, do relacionamento, do network, e eu falo assim: "O resto deixa comigo", assim, a gente se complementava muito bem. Ele fazia uma parte que eu não era muito experiente ali, e ele já tinha, e eu falei: "Deixa comigo, você não, o que que você não entende de design,
do processo aqui, deixa que eu faço, vambora. E aí entrou, tal, a gente fez, e tava começando a rodar. E nisso eu trabalhando e fazendo isso à noite, final de semana com ele. Então, tocando 2 jornadas ali. E aí foi indo, foi acontecendo, até que depois de uns meses ali já rodando, já funcionando. Você pediu demissão antes da. Ah, é verdade, eu pedi demissão. Pra focar no É, trabalho. porque eu falei, bom, acho que agora eu tirei umas férias e aí eu fiquei focada só na empresa com ele. E aí foi rolando, daí eu falei, cara, isso aqui vai dar bom, isso aqui vai dar bom. Então agora ou eu 100% me dedico aqui na empresa para ela rodar, ou eu vou estar sempre ali dividindo o meu esforço. Aí eu pedi demissão do meu emprego anterior e em janeiro comecei só com a empresa. Passou um tempo ali, esse meu primo descobriu um câncer. Só que ele descobriu bem ali não tão avançado ainda, então ele conseguiu rapidamente fazer uma cirurgia, remover, ficou um tempo afastado ali, acho que na época do carnaval, mais ou menos, e se recuperou. Então a gente parou um tempinho só ali, a empresa, só para ele conseguir fazer a cirurgia, se recuperar, e ele voltou. E aí a empresa já estava praticamente se pagando, foi muito rápido, foram 3 meses que a empresa fez assim, já estamos começando, já estamos, sabe? Foi muito rápido. Então, 1 ano e 3 meses, né? A empresa já começou já a acontecer. Daí, passou ali um tempo, um pouquinho tempo depois, ele também tinha passado por um processo de divórcio recente, ele estava tendo várias questões, e ele tinha uma filha desse casamento, e essa filha dele morava com a mãe em São José. Então ele falou assim, ó, só especificamente nos dias tais eu preciso ir para São José ficar com a minha filha. Ele não abria mão de ver a filha dele nos dias que ele podia ficar. Eu falei assim, pelo amor de Deus, vai lá, tranquilo. Numa dessas que ele tá voltando embora de São José, ele sofreu um acidente e ele faleceu. E eu recebi a notícia só no dia seguinte. Nossa, que baque. Eu acordei, eu tava esperando ele chegar no horário que ele geralmente chegava, que ele era bem certinho com o horário. Aí meu pai ligou, porque ele é da parte do meu pai. E falou: "Filha, seu primo sofreu um acidente". E eu falei: "Caramba, o que aconteceu? Onde é que ele tá? Posso ajudar em alguma coisa?". Ele falou: "Não, filha, ele tá no IML". Eu falei: "Quê? Como assim? Tipo, como assim?". Então, assim, ele não sabia muito como falar e ele falou. Acabou comigo. Ah, Porque ele teve uma conexão comigo muito forte. A gente, claro, ele era bem mais velho do que eu, tinha uma idade diferente, uma grande diferença de idade, mas ele veio, assim, com uma energia que conectou tão fluido, parecia que a gente tinha trabalhado a vida inteira junto. Era fácil trabalhar com ele. E eu ouvia muito ele, que ele tinha muita experiência, muita coisa, ele me ouvia muito também, então era uma troca muito legal. E é isso, assim, dali eu falei: "Lascou, que eu perdi o chão de tudo, eu não perdi um sócio, eu perdi uma pessoa da minha família, que eu tinha feito uma conexão muito, muito profunda ali com ele". E aí ali foi realmente espiral de merda. Foi um momento bem caótico ali, que eu falei pra ele ter paciência e me apoiar muito, porque foi punk. É. Dali eu tentei tocar sozinha mais um tempo, não consegui, também não consegui achar uma outra pessoa que se encaixasse tão bem pra tocar a ideia ali da sociedade comigo. Fui mais um tempo, vi que não ia rolar, parei, fechei tudo, falei: "Não dá", enfim. Daí comecei a fazer freela, e aí, como eu falei, sempre tem alguma coisa que me protege, que me guia, enfim. Tem. Toda vez que ia acabar um contrato, aparecia outro certinho. E assim foi, com a minha reserva tudo certinho. Aí quando ia acabar
meu último mês de reserva e meu último contrato fixo, eu consegui um emprego pra voltar pro mercado. Ai, que Foi benção. certinho. Aí comecei a trabalhar, e foi a época que eu conheci o Hugo, que a gente começou a trabalhar junto, foi nessa agência. E aí, dali, eu fiquei um tempo, tal, trabalhei pra caramba, aprendi muito lá também. Fiz novas amizades que eu ainda carrego, e dali eu fui só escalando. Então foi a minha escalada profissional. Só que aí no meio desse rolê todo, as coisinhas não estavam tão boas, né. E ali também já depois pezinho na pandemia, né, já foi ficando uma loucura ali, eu focadíssima no trabalho, 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 porque tem que fazer acontecer lá. Eu não posso falhar, eu não posso falhar, eu não posso errar mais, eu não sabe, muita cobrança. E foi aonde eu comecei a terapia, porque chegou num ponto que eu falei: "Cara, eu tô me destruindo, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô tendo alguns comportamentos que eu já vi em outra pessoa, eu não quero chegar naquele ponto". Então esse foi o meu gatilho, eu tinha medo de repetir esse ciclo da depressão. É, eu já estava, mas eu não queria, eu já tinha visto aquilo, os alertas estavam ali, os sinais estavam ali. Eu tinha a escolha de ignorar ou mergulhar na terapia. Eu escolhi mergulhar na terapia. E aí, graças a Deus, se colocou a Déia na pior da minha vida. A gente se conectou muito e tô com ela até hoje. Sigo firme. E dali eu fui trabalhando todas essas sombras, luzes, dores. Nossa, relação com o pai, relação com a mãe, que eu falei: relação com a minha mãe, tranquilo. Relação com meu pai, tranquilo". Aí você vai descobrindo tudo Aham. que te machuca. Tudo que por que determinada fala acontece isso, gatilho disso, não sei o quê. Aí você vai entendendo. Por que que eu sou assim no trabalho por causa disso. Conexão. Por que que eu estava fazendo isso no relacionamento? Aqui. Tudo começa no pai e na mãe. Exatamente. Nossa, enfim. E aí muito processo, muita constelação, muito renascimento, diários, escritos, Muitos ciclos, né, a gente vê, assim, muitos muitos. ciclos você descascando de novo vamos falar, assim, da cebola, né, de ir chorando, né, porque quando a gente vamos pensar Nossa! assim, descasca uma cebola, a gente chora. Então, assim, mas quando você sim, eu vejo assim, falo por mim, tá, quando eu pego, descasco uma cebola e choro, e tal, e vejo aquilo e sinto essa é como se você sentisse uma potência dentro de você, Uhum. e fala assim: "Eu consegui". Sim, Você não sente isso sinto, também? sinto. Tipo assim: "Ai, eu consegui olhar pra isso e realmente olhar pra isso Sim. mesmo, não coloquei pra baixo do tapete de novo não". Cada avanço que eu dava, cada fala que eu conseguia finalizar, tirar de dentro de mim, cada processo que eu fiz ali, foi difícil e libertador, porque eu falei assim: "Beleza". Em alguns casos, a pessoa não recebeu tão bem ali a situação que a gente fez, mas eu falei: "Pra mim, tô em paz, eu tô em paz. Eu sei que vai lidar do jeito que tiver que lidar, mas eu tô em paz. Então é sobre mim, né, ali". Então tem muito essa resistência na minha família sobre saúde mental, ninguém acredita muito em terapia, em psicólogo, acho que, né, a minha família é muito forte, não precisa, entendeu. Eu sempre fui ensinada de que a minha família a gente é foda, a gente é forte, a gente só sucesso, a gente se vira, a gente não precisa de terapia, a gente ah, você não tem nada, eu sempre falei isso, você é perfeito, você não tem nada, você é, inteligente, você é isso, é aquilo. O seu irmão tem problema, você não tem. Tá tudo certo, tudo certo. E eu ficava assim: "Mas não tá não". Mas assim, você entendeu? Enfim. E aí temos outro capítulo, se vocês quiserem, pra eu contar outras histórias, mas enfim. E aí foi isso, hoje 32 anos, muita terapia, continuo, vou acumular muita terapia ainda.
trabalhando, não consigo falar da minha história sem chorar ainda. É difícil. Então, assim, Vai conseguir. vou conseguir muitos privilégios e reconheço todos os privilégios que eu tive, mas ao mesmo tempo, eh, não diminui minha dor. Não ignoro. Não foi fácil. Óbvio, perto, né, enfim, não ignoro. Tive os meus momentos, ainda tenho. Até eu falo que eu choro em posição fetal, depois eu respiro, continuo. Tenho medo de fazer as coisas, mas eu vou com medo mesmo. Vou dar dor de barriga, eu vou com dor de barriga. Então tem, nossa, tantas Inclusive fazendo coisas. esse podcast, está sendo muita É, superação, é, né. muito. Então Falar da minha história, assim, e assim, abertamente não é fácil. e é muito bom isso, porque, você vê que você está sendo corajosa de novo. Você está conseguindo ter essa coragem, né, de se expor, né, de falar das suas feridas, de falar de você, quando você se, coloca assim, né, é vulnerável às pessoas, né, até mesmo a intenção nossa nesse momento de acolher, né, todas as mulheres que de repente passam pela mesma coisa que a gente passou, passam coisas bem piores que a gente nem imagina, é esse momento mesmo de acolhimento, né, de a gente, eh, ouvir, ser ouvida, ser vista, né, ser, enfim, mulher que ajuda a mulher, eh, como eu posso dizer, faz 500 estrelas brilharem no céu. Então, é isso. É isso, gente, com muito ranho, lágrimas e uma voz bem embargada, a gente vai encerrando mais esse ciclo. Quem gostou, por favor, deixa o seu like, coloque seu comentário, se você se identificou com a minha história, tem algo parecido, né, não muito linear, uma pitadinha de caos, mas ao mesmo tempo tendo coisas boas. Segue a gente, tá nas redes sociais, se inscreve aí pro próximo vídeo pra você não perder o próximo vídeo, porque vai ser legal também, tá bom? E é isso, um beijo, E até a próxima fase. isso aí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Andrea e eu sou a Tati. Ela é fundadora do Elas na Lua e a gente tá começando. Não. Eu ia falar pra você. Não tem nada a ver, agora é nós duas. Eu vou lembrar o que eu falei da primeira vez. O primeiro ABT falou fundadora, mas agora acabou esse negócio de fundadora, agora é nós duas. Daí você fala assim, e está no ar um novo episódio do Elas na Lua. E daí eu passo aqui, e qual a sua fase hoje? Vamos ficar mais ou menos. Vai chegar uma hora que eu vou sentir tão confiante quanto você de fazer a abertura que nem você faz.